E aí, gente, beleza? Eu não vou me apresentar porque tá todo mundo já cansado de saber qual que é meu nome. A gente está aqui hoje com o pastor Edilson. Estamos aí, né, tentando aprender um pouquinho com o Ariel e com o Jean. Eles falaram, pastor, que a gente podia usar a câmera e agora a gente tá abusando, tá tentando fazer tudo com câmera agora. Tô meio crente hoje, você viu, né? Estilo cristão. Eu tô vendo, estilo Salomão do Reggae. Tá bem Salomão do Reggae. Então, gente, para quem não sabe o que a gente está fazendo, isso aqui é chamado de podcast, ou videocast, né, para quem quiser chamar assim. Funciona como uma conversa normal, por isso que a gente não vai ficar olhando muito para vocês durante a conversa e tudo mais. E aqui a gente vai deixar o assunto fluir. A gente vai jogar alguns temas aqui na mesa e discutir sobre o assunto. Beleza? Beleza. Pode discordar ou tem que... Não, pode discordar. Ó. Qualquer coisa que quiser falar, pode falar. Eu concordo. Já começou concordando e discordando. Eu não concordo. Mas, enfim, o tema que a gente separou para hoje é sobre pregar o amor de Deus, omitindo a justiça dele ou as punições pelo pecado, é uma atitude saudável dentro da igreja? Bom, já olhou para mim, tem que ser o primeiro. Quem quiser responder primeiro. Ué, pregar somente o amor de Deus, ser saudável, tirando a parte, né, da punição, omitindo algumas verdades, que também seria omitir a verdade, né, seria uma verdade, meia verdade. Uhum. Assim, ponto de vista meu e biblicamente, cara, se eu for resumir, não. Mas o porquê do não, né? Todo mundo quer saber o porquê do não. Cara, acontece o seguinte, nenhuma sociedade, Jean, Ariel e quem está assistindo a gente, nenhuma sociedade, cara, ela funciona se não tiver regras. Né? Nada vai funcionar se não houver regras. E toda regra, ela sempre vai ter, se fazer, passar da regra, se exceder a regra, vai acontecer alguma coisa. Um exemplo clássico que eu gosto de dizer é o seguinte: por que ninguém rouba? Por que você não rouba? Por que eu não roubo? Por que as outras pessoas não roubam? Porque não é certo, né, Taia? É lei, né? Sim, mas a lei, ela vai... O que a lei vai fazer contra você? Vai me punir. Não só a lei, mas também minha mãe, meu pai. É uma lei. Mas essa lei, ela foi aplicada na gente ou ela nasceu comigo? É interessante isso. Eu estou começando a ler o livro do C.S. Lewis, que chama, cortando você, passa rapidinho. Eu esqueci, o Cristianismo Verdadeiro. É um trem assim. Só sei que a capa do livro é bonita. O título eu não lembro, não. E ele fala sobre as leis. Como que as leis surgiram e que isso é uma questão... meio que natural nossa, né? A gente tem a tendência de formar um padrão e querer que as pessoas sigam aquele padrão ali também, quando a gente justifica que é certo, né? Algo que às vezes tem virtude e tudo mais. Não sei se entra nisso aí que o senhor está falando. Entra, mas com certeza entra. A gente vai chegar lá, né? A gente vai devagarzinho, a gente tem tempo mesmo, e as pessoas vão esperar mesmo. Agora a gente tem tempo, né? Tem tempo, então por isso que eu estou devagar, estou igual carro velho, estou com pressa nenhuma. 1.0 subindo o morro, viu? E está no álcool. Melhor que a gás. Falou do meu carro, não gostei não. Bom, do meu também, né? Eu sei como é que é isso. Porque é o seguinte, a lei, mesmo que ela seja natural em nós, a gente aprende com uma punição. Ela sempre vai ter aquela questão que se você fizer aquilo, vai ocorrer algo. Ou seja, por mais que nós nascemos com a lei natural, ela é justamente imposta em nós com regras e com medidas que podem ser punitivas. Ou pode ser também algo que pode nos privilegiar, ou nos ajudar, ou nós ganharmos alguma coisa em troca. Igual a maioria das pessoas, ou até mesmo a gente, sem querer ser hipócrita ou querer adivinhar nada de ninguém, nós aceitamos Jesus porque nós preocupamos em ganhar algo em troca. Né? Ninguém quer o inferno, né? Não, com certeza. Eu acho que a primeira coisa que chama a atenção da gente é o que eu posso ganhar com isso. É o medo, né? Ou seja, o inferno acaba que se torna algo
não vou dizer que é punitivo porque é aquilo que a gente merecia, né? Mas acaba se tornando algo punitivo se você não buscar a Deus. Então, querendo ou não, a regra da sociedade ela vai impor isso em nós, mesmo para que nós possamos viver em sociedade. Imagina uma igreja sem nenhuma regra. Imagina uma sociedade, um convívio. Gente, jogando futebol, pelada no meio da rua, tem regra. Tem que ter regra, né? Tem que ter regra. Bola na mão, bola na bola, né? E o engraçado dessas regras é que se em uma sociedade nós precisamos dela, quanto mais uma vivência dentro do evangelho. Precisa dessas regras. E a gente vê que essa questão do amor ela tem sido pregada, destacada e realmente tem omitido a questão da punição. Eu sou tão velho, mas eu vim de uma época, eu peguei um pedaço de uma época onde a punição se falava bastante. E a gente tinha até medo de ser corrigido. E eu acho que alguma das falhas é a questão dessa punição. Como que ela é feita? Porque antes essa punição era feita de uma forma, para mim, muitas das vezes um pouco errada. De expor demais as pessoas de uma forma assim, sem necessidade. Aí chegar, fulano de tal, pecou e fez isso e aquilo, sendo que poderia, antes de expor dessa forma, conversar. E às vezes isso foi deixando as pessoas chateadas, a igreja, de uma certa forma, foi mudando, e hoje quase que a gente não se vê punição. Quando a gente chega numa igreja que fala assim, fulano de tal tá disciplina, a gente até assusta. Gente, existe isso ainda? Eu vou, assim... eu acho que parte de hoje a gente ter mais pregação sobre o amor e menos sobre punição, porque, pelo menos no meu ponto de vista, o evangelho hoje ele se tornou muito... não é que ele se tornou, ele é inclusivo, né? De incluir várias pessoas. Mas eu acho que a geração de hoje ela é mais mimada. Uma geração que não consegue ouvir tanto não. Uma geração muito politicamente correta que se... Eu vou entrar no meio desses trem. Vamos entrar. Então, já que é para conversar... eu acho que essa questão do politicamente correta, das pessoas não conseguirem ouvir uma opinião diferente, das pessoas não conseguirem... não é que as pessoas não conseguem, mas tem muito medo de passar por certos tipos de crítica e tudo mais. Eu acho que isso acabou incentivando mais as igrejas para segurar mais membro, pregar mais sobre o amor. Tipo assim, você está vendendo droga. Não, mas Jesus te ama do mesmo jeito e fala que essa pessoa vai para o céu, fala que essa pessoa vai continuar com Cristo. A pessoa, lógico que vai gostar aqui, quer estar ouvindo, porque quem que não quer ir para o céu? Porque eu quero, todo mundo quer, um lugar bom demais. E a pessoa não entende que, apesar de Jesus Cristo ser amor e tudo mais, o próprio fato de, na minha opinião, o próprio fato de existir um inferno e de Jesus não mandar as pessoas para lá, mas não deixar que as pessoas ruins vão para o céu, para mim é um sinal também de amor. Para mim é uma característica de amor de Cristo. Tipo, exemplo, a Nicole, minha sobrinha. Se eu vejo que ela está com uma criança que vai machucar ela, ou que vai tornar ela uma pessoa com uma índole ruim, eu não quero que a Nicole ande com essa pessoa. Porque eu não quero a índole dela mudando. Então, eu vou retirar a Nicole de próximo da pessoa. E para mim o inferno é a ausência de Cristo. Né? Se o sol não existisse aqui, a terra estava congelada. Então, onde não existe Deus, o lugar está ruim. Na minha opinião, né? Assim. Não, eu concordo um pouquinho com você, discordando um pouquinho também, não estou nem aí, já que pode discordar mesmo. Mas eu vejo o amor, principalmente questão do cristianismo, ou talvez da humanidade em si, vou colocar da humanidade em si, que eu vou exagerar um pouquinho. O amor muito romantizado. Entendeu? Muito amor, isso, muito Hollywood, muito poesia, o amor muito filosofia grega, sabe? Quem disse que o amor não gera consequências? Em que momento que Cristo não deixou de amar alguém porque ele disse que a pessoa, se ela não se arrepender, ela vai para o inferno? Verdade, né? Sabe? Então a gente romantiza demais o amor. Se Cristo morreu numa cruz, Deus deixou de amar a Cristo, por isso, Deus deixou de amar Jesus. E Jesus morreu numa cruz. Quanto mais a nós, né? Então, tipo assim, tirar esse romantismo de amor. Não é porque há uma consequência do que eu faço de errado que tem que haver. Imagina, gente, uma criança que não tenha nenhum limite. Bem, vou ser sincero, é insuportável.
Menino sem limite é insuportável. É E não chato. vou tentar mentir não aqui, não, porque é verdade. Gente, ninguém aguenta menino sem limite. Agora E imagina. se eu contar uma história aqui do meu avô com uma criança que não tinha limites, vocês vão rir demais. E ele fez com um certo tipo de punição, ela passar até limite. Não vou contar não, que senão foi maldoso demais. Então é isso. Eu também vejo a questão do lado aí. Mas você pode falar, velho, pode ficar à vontade, eu nem não. Eu tô falando também. Mas assim, pode falar, gente. Eu já tô. Vai cortar, eu falo do jeito que eu quiser. Então, Não vou cortar, não. Não vou cortar, não. não, vamos deixar o papo. Mas eu vou continuar aqui falando desse romance. Sabe, então as pessoas confundem muito a questão de amor mesmo, porque o amor ele tem essa preocupação do cuidado, tem essa preocupação do zelo, daquele respirar profundo, igual o salmista vai dizer, que assim como a costa anseia por águas, eu assim anseio pelo Senhor. Tem essa questão romântica, mas tem aquela questão do ensinar a crescer. Né, as pessoas, para aprender a crescer, ela tem que ter um limite, tem que ter uma questão da punição mesmo. E a palavra, por mais que a palavra seja dura, punir, o negócio é punir mesmo. Toda regra, gente, ela tem que ter um limite. Então, alguma circunstância, você vai ser punido, por exemplo, vai ser punido mesmo. A questão do cara lá que roubou, ele está na cadeia, por quê? Tadinho, não, gente, ele está sendo punido por um ato que ele fez. Como o filósofo Kant costumava dizer, eu gosto muito da filosofia dele, é o seguinte, a punição, cara, ela é justamente para que aquele que cometeu o ato ilícito, ele sinta que ele estava errado, que ele precisa de mudança. Então a punição serve para isso, para que faça com que aquele que fez o ato errado, que pecou, ele sinta que realmente ele precisa de mudança. Só recapitulando aqui o que a Ariel falou, sem querer discordar, viu, Ariel? Tô lá, mas assim, por mais que aquela punição que a igreja antigamente tinha, que era expor as pessoas, talvez colocava a exposição do lado ao contrário. Eu entendo que às vezes a igreja fazia de forma errada, mas ela ainda e colocava nas outras pessoas o seguinte: olha, cuidado que você pode ser o próximo. Não estou falando que é certo, viu? Mas querendo ou não, gerava constrangimento. A outra pessoa falava assim, eu não quero aquilo. E por que às vezes a igreja não faz isso mais? Porque hoje, eu não estou dizendo que é errado também, não. Eu só sou uma pessoa que gosta de criticar um pouquinho, mas não estou dizendo que é errado, não. Mas por que hoje as pessoas, o pastor não pode fazer isso mais? Cara, tem uma igreja em cada esquina. O ser humaninho aqui, né, acabou de errar na igreja, ele está sendo disciplinado para o próprio crescimento dele. Não, eu vou sair da igreja e vou para outra. Chega lá outra igreja, o outro pastor, isso se chama falta de informação ou de comunicação entre as denominações, né? O pastor chega e às vezes, por gostar, por cuidar, pelo zelo, por falta de comunicação, abraça aquela ovelha que na verdade no momento talvez ela precisava de disciplina. Entendeu? Assim, você está no louvor, você cometeu um ato que é errado, é pecado mesmo. Você está sendo punido por isso, para o seu crescimento. Aí ele sai da igreja. Aí na outra igreja o cara está lá tocando. Aí o que acontece? Ele vai cometer os mesmos atos na mesma igreja. Então, por isso que a gente vê, às vezes, tantas pessoas imaturas dentro da igreja. Tanta imaturidade. Uma pessoa que sai da igreja, está em outra, Ô, fulano, está em qual igreja? E agora está na outra, e agora está na outra. Você vai ver a imaturidade. Toda vez, quando ele vai ser disciplinado, ele prefere sair da igreja ao invés de crescer com aquela disciplina. Então, eu acho muito importante a pregação do evangelho, expondo não a pessoa, mas expondo o que é pecado, o que é punição. Temos que sim ter regras. Mas eu passo a perguntar, assim, não só para o senhor, mas para a Ariel também. Quais seriam as soluções, vamos supor, hoje, na geração que a gente tem, a gente conseguiria pregar esse tipo de amor, o amor não romantizado nem nada, o amor que também pune e etc., mas ainda assim sem perder membro? Porque, na minha opinião, é uma questão também de maturidade pessoal. A pessoa entender que ela está sendo corrigida por algo que ela fez errado e que ela tem que passar por aquilo, que era algo que eu estava criticando, que eu acho que essa geração ela tem menos coragem de fazer isso.
Mas também vejo que é um papel também da igreja de saber ensinar isso direito. E querendo ou não, na minha opinião, se a geração é mais frágil ou não, a gente tem que saber como ensinar eles, adaptar. Qual é a solução que vocês acham aqui? Primeiro, eu acho que a necessidade da disciplina, ela é extrema porque ou perde de um lado ou perde do outro. Porque se caso você não disciplina, você de um jeito ou de outro motiva outras pessoas ou dá uma legalidade para as outras pessoas cometerem o mesmo ato e não ser punidas também. Então, querendo ou não, a igreja está sendo prejudicada no sentido espiritual, no sentido de dar essa liberdade para as pessoas fazerem o que elas quiserem. Então, a gente vê caso, Paulo, é engraçado um texto que Paulo, acho que é 1 Coríntios, ele fica revoltado com a igreja e fala assim, o que esse rapaz está fazendo aí ainda? Tem que mandar ele embora, porque ele não pode continuar assim, não pode continuar do jeito que está. A igreja ela é contaminada por essas coisas. Então, assim, a igreja pode perder um membro por disciplinar? Ela pode. Mas ela pode perder mais membros. Não só, estou falando um membro dentro da igreja, mas ela pode perder a qualidade do membro, a seriedade, espiritualidade do membro, por não disciplinar? Também pode. E eu acredito que não só pode, mas acontece. Então, o pastor ele tem que ter essa atitude também de maturidade. Ou eu vou seguir o certo, disciplinar, se tiver que perder, vou perder, mas manter uma saúde dentro da igreja, ou então deixa acontecer tudo que acontecer, fazer o que tem que o pessoal fazer, o que acontecer, e vira uma bagunça. Acaba que não é uma igreja saudável, é uma escolha que o pastor e os líderes têm que fazer. Falou tudo, Ariel. Acaba virando o quê? Clube, né? Clube recreativo, igreja, tal, né? Porque chega lá, todo mundo faz o que quer, do jeito que quer e vai embora. Então, mas, igual o Ariel falou, realmente a punição, ela necessita ter dentro da igreja para que haja crescimento. Mas, assim, eu vou entrar um pouquinho na sua pergunta no seguinte fato, né? Como você disse aí, como que pode-se nessa geração, vamos chamar de geração de mimimi, né? Geração mimimi, vamos apelidar essa geração mimimi. Cara, eu vejo que primeiro tudo começa dentro da igreja, né? Com os pais dentro da igreja. Então, tudo começa dentro da igreja vai até a família. Precisamos, e os pais precisam preparar melhor os filhos. Começa por aí, preparar melhor o seu filho. Eu me preocupo muito não que você não deva elogiar, mas eu me preocupo muito quando você só elogia e você não olha os defeitos dos seus filhos. Eu acho muito preocupante quando uma pessoa vira e fala assim, meu filho é o melhor, meu filho é o mais bonito, meu filho é o mais inteligente. Gente, ele também tem defeitos, cara, e esses defeitos nós temos que trabalhar neles. Primeira coisa que os pais têm que ver os defeitos do filho e confrontar o filho com seus defeitos. Eu acho que isso é muito importante, porque se esse filho entra no emprego, ele não vai ter o amor de pai e de mãe que o patrão vai ter em cima dele, não. Ele só vai lançar crítica e a pessoa que se dane. Não vai suportar. E aí nós vimos aí essa questão de, gente, como tem jovens que sofrem por depressão. É algo absurdo. O Ariel sabe falar melhor pra gente aí em relação a isso. Engraçado que, além de quando esse criança, adolescente chega na faculdade, o que eles fazem é exatamente isso também. Eles podem fazer o que você quiser, tudo que você falar, principalmente na área de humanas, quase que tudo que você fala é certo, é um tipo de pensamento que você tem. Então, a pessoa sai de lá, realmente, os pais falam que ele é o melhor. Chega lá, o professor fala que o que ele pensa é isso, pode fazer isso, está certo também. E quando ele sai de lá, ou então quando ele entra em confronto na igreja ou com qualquer outra pessoa, qualquer argumento que ela fala assim, não concordo, igual nós começamos brincando aqui, se ele sentar aqui e você falar não concordo, já é motivo dele levantar e sair, chorando, qualquer processar. Eu acho isso muito preocupante, porque, igual o senhor falou, pastor, a questão de depressão. É uma pessoa que... É aquela coisa, aí você cai, você rala o joelho, aí você aprende a levantar da ralada de joelho. Aí você cai e rala a canela e o joelho, aí você, eu já levantei com o joelho ralado, com a canela ralada, eu consigo levantar também. Aí o cara chega com 25 anos de idade e leva uma banda, vamos supor, né, de argumentos a respeito de alguma coisa, ou lê a Bíblia e
e é confrontada a respeito de alguma coisa, na minha opinião, muito perigoso, porque ela pode estar muito fraca por não ter outras experiências de, às vezes, o pai corrigir, porque para mim isso é muito importante, da criança não bater de frente com o pai, mas o pai confrontar a criança no erro dela, né? Igual o senhor falou, confrontar para ela saber como lidar com isso quando for mais velha. Porque se ela não tem bagagem nenhuma, qualquer rasteira é um tombo muito grande, né? Assim, na minha opinião. Verdade. Metiolate tem que arder, gente. Pelo amor de Deus. Os meninos hoje não sabem o que é isso. Verdade. Tem que arder. Até para não machucar depois. Ué, mas eu vou cair de novo. Agora o metiolate hoje não arde, gente. Hoje, olha, não estou criticando aqui os psicólogos, não, viu? Ariel, pelo amor de Deus. Mas não, vamos conversar, meu filho. Vamos ver qual que é o ponto, o que levou isso. Vamos todo mundo, quando vai falar de psicólogo, tem que falar manso. Vamos ver aqui, vamos fazer uma análise profunda lá de trás, o que aconteceu. Você tem que saber realmente o que aconteceu, mas o menino tem que saber que o metiolate arde, ou seja, tem consequência, né? Então, assim, tem coisas que os pais têm que ser punitivos mesmo, tem que ter limites mesmo. Em uma sociedade onde que tudo pode, e uma sociedade também, no mesmo tempo, que nada pode, né? Uma sociedade que tudo pode, desde que vai de acordo com a multidão, né? Essa sociedade de hoje, tudo porque às pode. vezes a multidão nem é tão multidão assim. Não. Essa sociedade tudo pode, desde que está naquele grupinho, naquela questão ali de hoje é modinha, né? E ali tudo pode, mas quando você é contra esses pensamentos da moda, quando você é contra esses pensamentos que vai contra esse famoso tendência, né? Essa famosa tendência, aí nada mais pode. Aí você está totalmente errado, você é um preconceituoso, você qualquer coisa isso. Você é tudo isso, né? Mas é mais ou menos por aí. Então, se esses jovens não estiverem preparados para isso na vida, em se posicionar, porque eu acho isso importante, é se posicionar de fato, sem deixar ser guiado pelas coisas, mas ele tem uma opinião formada de si mesmo e do próximo, e a opinião formada sobre o que ele quer na vida. Se ele não tiver essa opinião, cara, ele vai sempre se frustrar. Ele vai estar sempre agradando um, agradando o outro, e no final da história não vai agradar ninguém. Né? Então, isso, mais uma vez eu repito, passa naquela questão do pai corrigir. E falando aqui meio que para defender a psicologia, é interessante essa questão que, assim, dentro da psicologia, o que é mais abordado é qual é a sua responsabilidade nessa situação que você está vivendo. E por isso muitas pessoas abandonam o tratamento, porque quando ela começa a ver a responsabilidade dela, ela fala assim, eu não aguento não, esse psicólogo é ruim e sai. Então, assim, é interessante isso, porque quando, principalmente, você vai a fundo daqueles, vamos ver o que é do seu passado, e ela não aguenta, normalmente ela sai, porque ela viu a responsabilidade dela e fecha aquilo e fala assim, não, deixa isso aqui de canto, vamos seguir a vida. E aí a psicologia vem para tratar aquilo. Então ela fala assim, eu não vou mexer nisso não, deixa isso de canto. Então assim, essa responsabilidade que a psicologia evoca a pessoa a sentir, muitas das vezes ela é negligenciada no nosso meio. Qual que é a sua responsabilidade no seu meio? Ninguém me cumprimentou dentro da igreja. Estou chateado. Qual é a sua responsabilidade nisso? Um dia, uma vez, uma pessoa da célula falou algo interessante. Ela falou assim, não, eu estava me sentindo deslocado da igreja, aí eu comecei a chegar mais cedo. Os diáconos me cumprimentavam, eu conversava com eles. Eu falei assim, interessante demais. Será que ninguém te cumprimenta porque você chega tarde, sai cedo demais, vai embora, não deixa ninguém te cumprimentar? Às vezes a gente que está fazendo alguma coisa está tocando, a pessoa, você fala assim, eu preciso de conversar, mas aí você está tocando lá na última música, quando acaba a pessoa já está jantando, já está na casa dela jantando. Então assim, qual é a sua responsabilidade? Aí a pessoa se sente às vezes sozinha, abandonada, nessa geração que nós falamos assim, mas ela não entende a responsabilidade dela. Qual é a sua responsabilidade nisso? Ela quer só o amor, mas quando se pega na responsabilidade dela, ela sai vazada. Eu ia comentar isso com você.
em questão da psicologia enfrentar a responsabilidade da pessoa, né? Levar a pessoa na responsabilidade dela. Para mim, isso é uma das maiores responsabilidades, não vou dizer do cristianismo, né? Porque isso é papel do Espírito Santo, mas da igreja em si, de fazer o indivíduo, ele ter... É aquele versículo que fala, né? Como o ferro afia o ferro, assim é o amigo com... Como é que é? Olha, eu inventando o versículo. Chaves, É isso aí mesmo. Pesquisa aí, ó. Vai lá no livro de Heresias, capítulo 2, versículo 18. Tá, gente? Não, Quais são os estranhos aqui? tá em Provérbios. Eu sei que tá em Provérbios, mas eu acho. Tá no improviso. Tá no improviso. Mas eu sei que o versículo fala em relação a isso, que o irmão ajuda o outro a se tornar melhor. Também a própria Bíblia também fala que a gente tem que aprender a se examinar. E eu acho que é impossível da gente se examinar sem achar nenhum erro. Eu acho que a intenção de examinar é justamente achar os erros, né? E não achar onde eu tô essa melhor. responsabilidade que às vezes muitas das vezes apagada dentro da igreja, igual nós falamos, Deus é amor, então a pessoa fala assim, isenta ela dessa responsabilidade. Muitas vezes, um exemplo, um dos maiores problemas que existe em igreja é relação a casal, ou a esposa ou o marido sofre demais com o seu cônjuge. Mas se você, às vezes, voltar um pouquinho e puxar a responsabilidade, muitas das vezes os pais falaram, não casa, o pastor falou, não casa, o Espírito Santo falou assim, não casa. A pessoa foi lá e casou. Até o cachorro falou, não casa. Não casa. Então, assim, isso a gente vê constante. A pessoa casa e depois fala assim, Deus, eu estou sofrendo e me ajuda e aquela coisa toda. Mas aí quando você puxa a responsabilidade, mas quem tem a coragem de virar para a pessoa e falar assim, pastor Edilson, a culpa é sua. É o que deveria fazer, mas muitas vezes, não, Deus está no controle, te ama e você vai passar. Deus é misericordioso? Ele é. E ele pode fazer você passar por cima disso e sair vitorioso, mas mesmo assim, a responsabilidade E é o sua. problema é às vezes, quem fala é tomado como, tá contra mim, tá contra o meu amor, tá contra, todos estão contra mim. Um exemplo mesmo que eu cito é um amigo meu em que exemplo, no design isso é muito comum. São várias áreas que você pode atuar. Eu não falo questão de, eu posso trabalhar na tua empresa, não. Falo em questão, igual psicologia, tem várias linhas de pensamento, a teologia também tem várias linhas de pensamento, o design também tem. E vamos supor, o mercado ele é muito seletivo, querendo ou não, ele é muito seletivo. Às vezes, ou na área que você está, exemplo, área universitária, todas as artes ali daquele meio são muito seletivas. Ou então você está no meio empresarial, as artes dali também são muito seletivas. Quando eu digo seletiva, elas têm um nicho, né, próprio. E às vezes eu já conheci gente que está num nicho pronto. Eu não estou dizendo que isso é um problema, mas ela está num nicho pronto e querendo ser a revolucionária, sabe? De tipo assim, eu vou desconstruir todos os conceitos dentro desse nicho. Desculpa aí que a nossa imagem acabou de cair, mas voltamos já. Enfim, a pessoa com a vontade de desconstruir todos aqueles conceitos e às vezes chega um profissional ou que conhece mais daquele nicho, ou às vezes chega até uma pessoa de fora e comenta que você podia fazer isso aqui um pouquinho assim. E a pessoa que está ali se bancando a revolucionária, ela se sente ofendida. E por que eu falo isso? Porque eu conheço gente que é assim, que fala assim, não, o que você está falando eu vou passar por cima, invejoso é assim mesmo, como é que é? O caminho do sucesso é cheio de pedra mesmo, e a gente vai passar por cima desses trem tudo. Só que se a pessoa tivesse um pouquinho mais de senso, e olhasse, né, para aquilo que ela está fazendo ali um pouquinho melhor, ela não estaria, passando vergonha, né, que para quem é profissional está olhando para aquilo ali e fala assim, tá feio, amigo, não tá bonito. E não estaria perdendo tempo, na minha opinião.
perdendo tempo. Assim como também, para mim, muitos pastores que ficam pregando, que vem do jeito que você está. Realmente, você tem que vir do jeito que você está. Mas continue do mesmo jeito que você está. Para mim, não só esses pastores, mas os membros também acabam perdendo tempo, o tempo deles, dentro dessa linha de pensamento. Eu acabei embolando os trem tudo aqui, é mais ou menos isso. Mas dá pra entender. O pastor que sabe de filosofia, Vamos tentar. destrincha essa filosofia. É porque se eu falar exatamente o que é, vocês vão achar a pessoa. Então eu tenho que passar por caminhos. Então vamos tentar destrinchar isso aqui. Gente, primeiro. Tá bom, tá bacana. Primeiro, assim. O pastor daqui a pouco tá assim, a gente não convida o Jean mais. Não, que menino profundo, viu? Eu vou falar a verdade pra você, Sócrates tá morrendo de inveja agora. Sabe o que eu entendi que ele falou tudo? Nada. Eu tô brincando, entendi sim, Ariel. E Jean, entendi sim. Eu tô tentando aqui. Já baguncei o pastor. Eu tô tentando me concentrar aqui agora, você acredita? Ai, meu Deus, mas vamos lá. Aí você falou em relação, principalmente, deixar, né, do jeito que está, que a gente, às vezes o pastor fala, vem a mim da forma que você está e permaneça. Cara, toda vez que a pessoa permanece do jeito que ela está na vida, o que me preocupa, sabe o que me deixa, depois eu vou chegar lá, mas sabe o que me acontece que às vezes eu fico chateado? É quando eu vou num lugar e depois de muito tempo eu não vejo a pessoa, e, assim, 5 anos sem ver a pessoa. Eu perguntei, falando, como é que você está? Eu estou do mesmo jeito, nossa, que miséria. Estou do mesmo jeito, cara, a mesma coisa, nada mudou, esses 5 anos. Sabe assim, é aquele pensamento de que não produziu nada, não fez nada diferente na sua vida, não mudou R$1 na sua vida, 1 centavo na sua vida. Não, você está do mesmo jeito. Eu acredito, do mesmo jeito, cara. E, na verdade, do mesmo jeito não existe, né? O negócio ou melhora ou piora, porque a partir dos anos, até a idade, vai ficando mais velho, vai ficando pior, né? Vai ficando sentindo dor, vai ficando mais velho, vai acontecendo as coisas. Eu sou igual filho, mais velho eu tô ficando melhor. Vai ficando igual filho, né? Vai inchando. Quanto mais velho, eu incho. Tô rindo, mas eu tô rindo com aquela lagrimazinha assim que a quarentena engordou um pouquinho. Igual filho, velho. Quanto mais velho, mais incha. Mas, entendeu? Então, assim, a pessoa, se ela está na igreja 1, 2, 3 anos, e ela ouviu que ela tem que permanecer da mesma forma que ela está, e se ela acha que ela tem que permanecer da mesma forma que está, eu vou te falar a verdade, você não está aproveitando nem o céu, nem o inferno. Né? A verdade é que você nem aproveita o céu, o lugar bom de transformação, e nem está no inferno, cara. Você está no meio caminho, você está na metade do caminho, você não conseguiu se direcionar na sua vida. Sabe? Então as pessoas, e isso, quando o pregador ou alguém que leva a mensagem, ou o pastor, que leva sempre essas mesmas mensagens, ela está conduzindo as pessoas a lugar nenhum. Entendeu? Um estágio morto, um estágio, como Jesus vai dizer lá para João, né, na carta de Apocalipse, morno. É algo que está prestes a ser vomitado, ou seja, algo que não tem serventia nenhuma, algo que não tem significância nenhuma. Ou seja, poxa, você viveu 10 anos na sua vida e não teve significância nenhuma. Eu me preocupo muito com isso em relação até mesmo à minha vida, cara. Quando eu penso assim, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa diferente esse ano. Todo ano eu fico assim, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Porque senão eu passei um ano e não fiz nada diferente, a vida é muito curta e tudo é muito louco e a vida vai passando e aí você se para estagnado com aquela mesma mensagem. Gente, Deus me perdoa, mas vai rolar. Eu vou falar. Não, vamos falar. Cara, pode cortar. Sabe como que é triste? Como quando você vai na igreja, que você vai muitos anos, aí você vê a pessoas do mesmo jeito, da mesma forma, e até às vezes o sermão é o mesmo. Pô, você não acrescentou nem R$1 nesse negócio. Sabe? Então, assim. Não evoluiu nada. Não evoluiu nada. Estagnou, cara. Sabe, uma fé estagnada, é um relacionamento estagnado. Gente, imagina só, você a vida toda passando a sua vida com a Gabi nesse mesmo estágio de namoro. Seria deprimente daqui a um tempo. Ainda que pareça legal, poxa, mas o namoro é a primeira fase. Cara, mas não é, não. Existem coisas que o tempo vai te dar, que a sua vida vai te dar, um relacionamento que você não
tem hoje, sabe? Às vezes é não olhar. O Ariel mesmo sabe quando a esposa vai bater nele, sabe? Na hora. Na hora que olha, cara, ele corre. Ele corre. Porque o muro já ficou baixo pra mim, viu? A gente sabe, cara, mas isso só consegue o quê? Com o tempo. Isso é só com o tempo. Você não sabe ainda. Você não sabe quando Você tomar uns 3 tapas na orelha, dá sério que eu não digo. Cara, quando você coloca a mão na cabeça, você terminou de fazer um negócio, você põe a mão na cabeça assim, ó. Pô, isso é só com o tempo, rapaz, você descobrir isso. Se não tiver esse tempo, cara, vira estagnado. Não dá. Então, a mensagem que não traz essa transformação se torna uma igreja estagnada. É o que Paulo vai dizer na igreja de Corinto: olha, eu queria vos dar alimento sólido. Mas, porém, poxa, vocês são meninos ainda. São meninos, não podem tratar vocês com leite materno a vida toda, porque são meninos. E às vezes ali não, naquele caso não. Naquele caso o problema era com a igreja, mas em muitas igrejas o problema é com a mensagem. Entendeu? Não é com... É com quem transmite a mensagem. Que o problema também eu sempre vejo que não é a mensagem. A mensagem, ela não tem erro, cara. A Bíblia, ela é infalível. O problema, às vezes... É o foco que a gente dá. O que transmite. Era o que... Desculpa cortar, mas era até uma pergunta que eu tinha escrevido aqui, que era... nós somos especiais na Bíblia? Porque, às vezes, que eu vejo em muita pregação, às vezes, no YouTube, que as pregações... Eu sou quase melhor que Deus. Eu sou quase melhor que Jesus. Eu olho assim, gente, Jesus. Quem é Jesus? Comparado a mim, que sou o príncipe, eu nasci para vencer, eu sou o melhor, eu sou o Superman, e vai, planeta! E se Deus não fizer o que eu quero, eu vejo muito disso, que usam parábolas, às vezes, passagens da Bíblia, como, vamos supor, da Samaritana, que inclusive o Gilberto pregou ontem. Jesus dá umas patadas na mulher, assim, umas patadas muito cabulosas. Ah, tá, então vai lá e busca lá seu marido. Ele sabia que a mulher não tinha marido. Ele colocou numa situação assim, de constrangimento total, de assim, ela, imagina, assim, não, vai lá buscar seu marido. Eu falei assim, o que eu vou falar para esse cara que é santo? Como que eu vou expor para ele a minha situação? Só que tem gente que pega essa história e coloca de tipo assim, sabe por que Jesus perguntou que ela tinha marido? Porque ele é o noivo. Aí a gente... Aí a pessoa fica assim, nossa... E eu acho isso muito problemático. Fica falando isso, alguém vai falar isso. Eu não duvido nada que alguém já tenha dito isso. Agora pronto, agora já achou o noivo. E eu também, tem outra passagem também que eu gosto muito de Lucas, é a questão da mulher seropelícia, né, que Jesus vai chamar ela de cachorrinhos, não é isso, tirar da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. Cara, aquela mulher continuou ali. Gente, se fosse hoje... Esse Jesus não serve para nada. Isso é um falso Messias. Machista, isso aí. Machista, homofóbico. O bicho ia pegar, com certeza. Me ofendeu gravar. Aqui, gente, eu tô aqui com Jesus que me ofendeu. Me falou que eu era igual cachorrinho. Me chamou de cachorro. Vai pior, só piorando a situação. É engraçado que, com certeza, se falasse para Jesus, repete, ele ia repetir na mesma tranquilidade. Eu fico preocupado, não dava não, que o perigoso é repetir de uma forma mais ainda, mais... não entendeu, não? Não entendeu, não. Vou explicar melhor. Sabe aquele animal quadrúpede que tem rabo? Eu acho que... Assim, é um problema, é um preconceito que eu tenho muito grande. Às vezes eu tento me controlar nisso. Que toda vez que eu vou ouvir uma pregação que começa a falar muito sobre o amor, eu confesso para vocês que eu fico muito assim, até onde eu posso me deixar levar por essa mensagem e não ter um senso crítico tão inciso em cima disso, sabe? E às vezes eu fico até com tanto senso crítico, às vezes eu até perco a mensagem, uma mensagem boa. Porque geralmente coloca o ser humano, a humanidade, no pedestal, né? Isso. Essa mensagem. Eu costumo dizer o seguinte, que pelo menos o texto bíblico é bom. Então eu gravo pelo menos o texto bíblico, o resto eu costumo, às vezes, deixar de lado. Eu fico só no texto bíblico. Eu tinha parado para pensar nisso. Isso é tão perigoso em relação a isso, quando nos coloca como o centro do universo, você é o centro... É o principal. Aí quando acontece alguma coisa com você fica frustrado e aí Jesus é a criança mimada. Porque
se eu sou quase melhor do que Jesus, por que eu peguei o exemplo, tá? Por que eu peguei o Covid? Então, assim, por que fulano de tal que é crente morreu, sendo que ele não orou bastante, igual a gente estava brincando aqui, não orou o suficiente? Então, essas coisas que põem o ser humano no altar, ele é quase que um Deus, isso é muito perigoso. E a gente vê Paulo totalmente diferente, fala que ele é o servo, ele é o menor, ele vê que ele está servindo. E o que nós estamos arrumando, que nós estamos fazendo ao contrário? Nós somos o rei, quase o rei. Jesus venha, faça. E o salmista que vai chamar o Israel de vermezinho de Jacó. Hoje, o verme não, né? Verme hoje não pode. Tomou muito tempo. Não, vocês são um vermezinho de Jacó. Verme não, gente, né? Então, assim, colocando essa, igual você falou, Jean, essa mensagem do amor, do cristão superpoderoso, a Bíblia nunca vai dizer isso. Lógico, a Bíblia teve alguns casos específicos. Então a gente tem que entender que caso específico, exceção não é regra, né? Existem exceções na Bíblia de pessoas que, por algum motivo, foram levantadas para que nem todo mundo vai ser Salomão, gente. Acorda, tem uma verdade, no reino de Israel só tinha um Salomão, o resto era tudo servo. Entendeu? Então, algumas pessoas, por algum caso específico, do qual eu não sei, e aí só Deus que vai saber por qual motivo, igual, por exemplo, só se na igreja todo mundo fosse pastor, todo mundo aqui fosse o pastor Maurício. Talvez a igreja não queria andar, né? Não tem jeito. Então, ele foi levantado por quê? A uma pessoa, a um caso específico, por um motivo. E aí, por esse motivo, por estar estruturando toda a igreja, por estar direcionando todas as pessoas, por isso. Então, nem todo mundo quer ser Salomão, não dá, gente. Nem tem dinheiro em Israel para todo mundo. Imagina todo mundo rei, quem vai trabalhar? Se todo mundo fosse rico, meu Deus do céu, quem ia querer trabalhar de garçom, de lixeiro, não que o emprego seja menosprezado, não falo questão de financeiramente. É questão de procura. Isso, imagina, então, procura. Nesse evangelho pregado, e todo mundo é Salomão, não dá, não rola. Todo mundo vai se esquecer da vida. Eu vejo isso como um problema muito grande, porque eu mesmo vejo que Deus criou a gente, exemplo, um formigueiro. A gente olha para um formigueiro e eu acho muito interessante a dinâmica. Pega a filosofia, pastor. Vai. Oh, meu Deus do céu. Eu não quero nem mais falar. Não, mas é porque quando você olha para o formigueiro, cada formiga ela tem o seu papel muito bem estabelecido. Tem as operárias, tem as soldadas, as que vão buscar o alimento, as que trazem o alimento para dentro, as que pegam o alimento, colocam armazenado, tem as que cuidam dos ovos, tem a rainha que mata os cônjuges dela e etc, etc. Tem, dentro de um formigueiro, são bichos muito pequenos. Assim, eu falo por questão de perspectiva, a perspectiva que Deus tem sobre nós e que nós temos sobre as formigas. Elas são muito organizadas. Agora imagina, igual o senhor falou, imagina se todas fossem rainhas. O formigueiro, ele nunca queria funcionar. E eu acho que na igreja, exemplo, só por causa que a pessoa está no banco, isso não é uma posição menos privilegiada, na minha opinião. Ela mantém essa igreja tanto quanto um pastor da igreja, na minha opinião. Porque se não tem ovelha para pregar... Às vezes, a realidade é que às vezes até mais. Sinceridade, por mais que o pastor ele é importantíssimo dentro da igreja, mas o membro, cara, ele é fundamental. Igual você falou, isso é exato, cara. O papel do membro é maior, às vezes, do que o do pastor, porque, na verdade, a ovelha gera a ovelha. E, às vezes, a vida espiritual de quem está sentado é maior do que o líder, ou quem está pregando. Uma vez eu estava, foi até na célula também, conversando com uma irmã, estava aqui na célula, que virou para a gente e falou assim, não, eu acordo muito cedo, acordo 5 horas da manhã, mas aí eu acordo um pouco mais cedo para mim orar e ver o nascer do sol. Então, você olha uma coisa, praticamente assim, não faz nada dentro da igreja de questão de serviço, mas a vida espiritual dela dá um banho em muitas pessoas que são líderes.
que tem a vida corrida, que pega a Bíblia só para pregar ou só para dar uma palavra, que ora só na hora que tem que dar a mão aqui na igreja. Então, isso muitas das vezes mata a gente de vergonha por causa disso. E às vezes são julgados demais porque não está fazendo nada. Não, sem dúvida. E indo mais além, eu tinha um professor de teologia que ele é excelente. Uma coisa que ele me ensinou que eu não esqueci nunca foi o seguinte: não importa o que você saiba e o quanto que você saiba e o quanto seu pastor não saiba, ele vai ser sempre seu pastor e você vai ser sempre ovelha. Sabe? Porque às vezes, por a questão do o membro, ele tem ou talvez ele possa ter mais conhecimento que o pastor, e seria excelente se todos fossem assim. Ele tem muito conhecimento, ou ele fala vários outros idiomas, ou ele tem muito mais bagagens em questão de conhecimento. O pastor às vezes não teve essa condição, essa estrutura do que ele também nem tudo que o pastor dele vai falar, ele tem o direito. Não, o pastor não sabe de nada, ele está errado, aquilo outro. Ele não sabe porque eu estudei isso, mas pelo contrário, ele sempre deixou bem claro que era isso. Não importa o quanto você saiba, o seu pastor vai ser sempre o seu pastor e você vai ser sempre ovelha. Então, quando você aprende isso te traz um crescimento melhor, porque não importa se você está no banco, se você está em algum lugar, ou se você é o pastor, ou se você é o missionário, se você é o levita, não importa. Porque da mesma forma com que você vai aprender a ouvir o pastor, você também tem que aprender a ouvir os outros membros. Então não importa que se a irmã ali, ela não é nem alfabetizada, mas quando ela vai falar com você, você tem que ter no mínimo a decência e o respeito. E isso traz crescimento, cara. E porque na verdade a igreja é isso, é um crescendo com o outro. Então é tão importante o pastor que ministra a palavra, como também é importante aquela irmã que chega ali e vai te dar uma correção, fala assim: ô pastor Edilson, você está um pouco equivocado em relação a isso, você está errado em relação a isso. E aí cabe a cada um dos membros, cada um de nós, com maturidade, compreender isso. Cara, isso tem que ser a verdadeira mensagem do Evangelho, que é a mensagem de igualdade. Você tira toda a posição social, entendeu? Quando você escuta todo mundo, quando você entende que todos são iguais, você tira essa posição social, porque, na verdade, muitas vezes é posição social mesmo, mas aí você coloca aquilo que Jesus vai estabelecer, um reino de igualdade. Entendeu? Onde que eu posso corrigir você, você pode me corrigir. E aí quem cresce? Todos nós, né? Todos nós. Ô, gente, já vai dar 9 horas. Vocês querem entrar em mais um assunto ou quer encerrar? Não podemos encerrar, porque senão a gente falar tudo agora, no outro não tem assunto. No outro... Dava para ter falado meia hora mais, né? Só que o Jean demorou demais para organizar as coisas. Não posso fazer nada, eu tenho que organizar os trem sozinho. Olha. Não é que o Jean ainda vai falar meia hora de filosofia, né? Filosofias ocultas. Entrou no oculto, no escondido. Daqui 70 anos vai estar um professor na faculdade, segundo o filósofo Jean. As formigas que estão... Enfim, a gente vai encerrar então, gente, foi isso. Esse podcast ele vai sair no YouTube primeiro. A nossa intenção é colocar ele também no Spotify. Por que no Spotify? Lá você consegue ouvir só o áudio enquanto você lava vasilha, vai arrumar sua casa, ou dirige para o trabalho, ou faz alguma outra tarefa que exija que seus olhos estejam em outro lugar. Você pode estar ouvindo o nosso podcast. A gente vai tentar sempre trazer aqui convidados, né? O pastor Edilson mesmo podia ser um dos permanentes, né? O pastor Edilson. Mas ele tem as responsabilidades dele, então a gente não vai atolar ele com isso. Já que esse vídeo está saindo no YouTube, é muito importante que não só você deixe o curtir, mas também deixe um comentário se você gostou ou não, se tem alguma ideia de algum tema que a gente pode falar, porque a gente precisa do seu feedback para melhorar isso aqui. Você não sabe não falar isso, não. Passou que você... Fala aí, passou. Deixa aí os seus likes, os seus comentários. Ele está acostumado com isso. Então, mas não vou falar nada, não. Então, pastor, agradeço muito por o senhor ter aparecido aí. Vamos aí. Vou tentar fazer o máximo. A próxima vez eu tento trazer um dicionário de bolsa, alguma coisa assim. Eu não quero mais participar desse aí, não. Mas estamos aí. Se precisar, se não precisar também, a gente está aí do mesmo jeito. Então tá certo. Então, gente, é isso aí. Muito obrigado. Falou. Abraço.